E o verso 12 que diz assim a palavra de Deus. Deus é lindo, né, irmão? Maravilhoso. Nós temos mesmo que ser agradecidos ao nosso Deus. Nós estávamos lá no Piauí, quente, Jesus misericórdia, 40 graus, aonde eu estava, ligava o ar-condicionado, mas parecia que não estava ligado, né? E a gente chega aqui, faz que só o menino, uma fresquinha. E lá tão quente, mas Jesus é bom, irmão. Jesus é bom. E diz assim a palavra de Deus, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Aleluia. Que nós vamos oferecer ao nosso Deus pelos benefícios que Ele tem nos feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Aleluia. E invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor. Agora na presença de todo o povo. Que maravilha, né, irmão? Aí nós perguntamos para nós, que daremos ao Senhor pelos benefícios que Ele tem nos feito. São tantos benefícios, sim ou não? Sim, irmão. São muitos benefícios. Mas quem sabe que você esqueceu? Salmo 103. Aleluia. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia. Bendize a minha alma ao Senhor. E que eu e você nunca viemos se esquecer dos benefícios do Senhor. Porque muitas das vezes, irmão, nós esquecemos. Sim ou não? Esquecemos. Aleluia. Quando é na hora da lutinha, nós estamos aqui aperreados. Chega pastor, ora. Aleluia. Pede a unção também quando está enferma. Jesus vem aqui, chega no círculo de oração. Aí Jesus resolve e nós esquecemos. E às vezes até prometemos: Senhor, se tu me der vitória, se eu for bem sucedida, eu vou agradecer. E passa os tempos e você não vem agradecer. Aí quando vem outras lutas, aí você diz: Senhor, se você resolver essa, eu vou contar que era para contar e conto essa. Aleluia, aleluia. Mas quem sabe nesta noite você tem algo para agradecer a Deus e ainda não agradeceu, comece a agradecer para ver outras vitórias. Aleluia. Mas a palavra que o Senhor nos deu nesta noite, irmão, é uma palavra que está no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Eu não sei se você está precisando desta palavra, mas é a palavra de Deus para mim e para você. Nós estamos vendo, né, irmão, que estamos nos últimos dias. Aleluia. É tanta coisa acontecendo, coisas que você nunca viu, está acontecendo nesses últimos dias. E nós temos que guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, no versículo 11: Eis que venho sem demora, guarda o que tendes, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Você está guardando aquilo que o Senhor tem lhe dado. Eu não sei o que foi que o Senhor lhe deu, mas o melhor da minha vida e da sua vida é a nossa salvação, é o nosso nome escrito no céu. Eu não sei se você tem esta certeza do que o seu nome está escrito no céu. Eu tenho esta certeza do que o meu nome está escrito no céu, porque um determinado dia, aleluia, uma madrugada, eu orando e eu pedi a Deus ali na minha oração e adormeci, aleluia, e ali Deus me mostrou o nome, o meu nome escrito naquele livro. Era um livro muito grande, aleluia, era da cor mais ou menos assim, aquele livro enorme, e alguém abria aquele livro, e no meio do livro apontava com este dedo, e eu
momento alguém está, quem sabe, eu não sei o que se passa na sua mente, nem no seu coração. Alguma coisa está chegando na sua mente, no seu coração, para você se desviar, para você deixar a presença de Deus. Mas nesta noite a palavra do Senhor é para você guardar a palavra do Senhor, guardar aquilo que o Senhor te proporcionou, aquilo que é de melhor para mim, para a tua vida. Cuidado, aleluia, os dias são maus. Muitas das vezes alguém pensa que lá fora é bom é estar aqui na presença do Senhor. O salmista disse, aleluia, que era melhor passar um dia na casa de Deus do que 1000 anos lá fora. Aleluia. E eu não sei se nesta noite você está com o pensamento de sair da presença de Deus. Não saia, porque lá fora, aleluia, tem coisa má. Lá fora tem algo para te atrapalhar a tua vida. Quem sabe se você sair, você não volta mais para aqui. Aleluia. Mas guarde aquilo que o Senhor te deu, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Eu não sei se hoje, eu não sei se amanhã, aleluia, Deus está dando oportunidade para mim, para você nesta noite. Quem sabe você está achando que lá no mundo é muito bom. Aleluia, tem coisas que preenchem os olhos, a vista também, mas a Bíblia diz que o final é a morte. Aleluia, mas aqui o final é a vida eterna. Aleluia, eu não sei o que você está passando, mas nesta noite a palavra do Senhor diz também aqui em Marcos. Vamos ver Marcos capítulo 13. Aleluia, o que diz a palavra do Senhor? Louvado seja Deus. Quem sabe nesta noite você chegou aqui confuso, pedindo uma palavra ao Senhor, mas veja o que diz Marcos capítulo 13 e o versículo 32. Mas naquele dia e hora ninguém sabe. Aleluia, eu não sei a hora, você também não sabe. Eu tenho uma amiga ali em Brasília, eu tinha uma amiga, né, que Jesus levou ela. Era uma menina assim muito dedicada, uma menina abençoada, aleluia. E ela pensava que ia ser arrebatada. Eu vou no arrebatamento, mas o Senhor levou ela muito rápido. E ali eu dizia, minha filha, cuidado. Aleluia, Jesus está voltando, está levando muita gente. Louvado seja Deus. Mas ela nunca imaginou que iria tão rápido. E ali adoeceu, foi muito rapidinho. Adoeceu e o Senhor guardou ela. E quem sabe nesta noite, você não sabe o dia, você não sabe a hora, você não sabe o momento. Hoje você está vivo aqui falando, mas amanhã você não sabe, daqui a pouco você também não sabe. E o Senhor diz para você, vigia, prepara-te, aleluia, porque o Senhor está voltando. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, cuidado, tem que olhar. Olhai, vigiai, aleluia. Cuidado, aconteceu algo comigo, muito sério, eu nunca imaginei que iria acontecer. Ele vai rir muito agora. Rosiel, a gente foi para... Qual foi? A gente foi para o sertão, né? Aleluia. Qual é o nome do lugar? Piranhas. A gente foi para lá. E ali foi muito bom aquele trabalho. Foi lindo de viver. Mas, não, irmão. Ninguém bota o outro a perder. Não, se perde quem quer. Mas eu digo que bota. Coloca o outro a perder. Ai, irmão, só se perde quem quiser. Mas veja essa experiência muito forte que eu tive. E isso ficou na minha mente e no meu coração. E eu disse, olha, realmente a outra ovelha bota o outro a perder. E ali nós ficamos, dormimos. E quando foi de manhã, ele acordou. Eu saí logo cedo, andei por trás de casa, tudinho, e não vi nada. Voltei, agradeci a Deus, porque o pastor vinha pegar nós para ir
Aleluia. E ele saiu. E eu disse, menino, vamos embora, daqui a pouco o pastor chega. Veja só como é as coisas. E ele disse, irmã Maria, a senhora já deu uma volta lá no quintal? A senhora viu alguma coisa? Eu disse, eu dei uma volta, mas não vi nada. Ele disse, após eu vi. Eu disse, o que foi? Ele disse, um pé de goiaba. Mas tem tanta goiaba, o pé está assim. Eu disse, não. Ele disse, é. Aí eu disse, eu vou olhar. Veja só como o outro botou o poder. Aleluia. Aí eu saí e fui olhar, né? Vou ver esse pé de goiaba. Quando eu cheguei lá, menino, pensa no pé de goiaba. Chega assim, cheio de goiaba. Aí eu disse, Rosé, meu filho, pega umas bolsas aí, traz para mim tirar essas goiabas. Eu disse, Maria, eu não vou não. Eu disse, menino, traga aí. Ele disse, aqui não tem saco não. Eu disse, mas arruma aí. Eu sei que ele arrumou e levou. Eu enchi de saco de goiaba. Eu disse, menino, traga outro saco, porque eu enchi. Mas, irmão, pensa um negócio. Que quando eu tirei as goiabas, aí o Senhor disse, está vendo, Maria? Como é fácil o outro enganar o outro. Aquilo que você não viu, não chegou no coração, tudo bem. Mas quando você viu, chegou ao coração, vem o desejo, né? E vem o desejo, aí você, faz logo. E você não vigiou. Tá vendo como é que o outro cai? Aí eu disse, ô menino, tu fez eu pecar. Aí ele disse, eu não. Foi a senhora, eu disse, menina, eu não vi esse pé de goiaba. Tu me mostrou. No que tu me mostrou, eu olhei, achei bonito e fui logo tirar as goiabas, menino. Foi tu que me fez eu pecar. Ele disse, eu não. A senhora que pegou só. Não foi eu. Mas, irmão, pensa no arrependimento. Um arrependimento tão grande. Aí o Senhor disse assim, Maria, tá vendo, Maria, que qualquer um pode cair? Eu disse, é verdade, Jesus, mas eu peço perdão. Daqui a pouco o pastor chegou. Quando o pastor chegou, eu pus sacola de goiaba do chão. O que eu vou fazer agora? Eu digo, pastor, eu vou confessar o meu pecado. Aí eu disse, o que foi, irmã Maria? Pastor, esse menino aqui, esse menino aqui me fez eu pecar. Ele disse, foi não, eu disse, foi. Eu quero o meu lugar. Ele foi dar uma volta no quintal, viu um pé de goiaba, foi me dizer, eu fui dar dentro da janela. Aí ele disse assim, não, irmã Maria, não se preocupe não, fique tranquila, me divide essas goiabas. O menino, leve todas essas goiabas. Ele disse, não quero todas não. Experiência muito forte, meu irmão, foi muito forte. Aleluia, ele ficou com o carro. Aí eu tinha que ir para onde dirigiu o pastor Benedito Anselmo, que já dormiu no Senhor. Eu tinha que sair de um lugar para o outro. E fui embora correndo. Quando cheguei lá, aí o pastor Benedito disse assim, um cheiro de goiaba do pastor. Pastor, você não sabe o negócio das goiabas. Fique logo com essas goiabas. Não, irmã Maria, eu só quero mais doce para dentro do sul. Menino, fica aqui em nome de Jesus. Eu disse, olha, menino, essas goiabas vai ficar, eu não vou levar mais. Irmão, deixei essas goiabas lá, ele fez suco para lá. E com isso veio no meu coração uma experiência muito forte. Como a pessoa se deixa levar por outras pessoas se você não vigiar. Por isso que a Bíblia nesta noite, aleluia, está mandando eu e você olhar, vigiar e olhar, porque você não sabe, aleluia, que hora chegará o tempo. Eu não te arrasterece, andará, chuiandasse, eu não sei, você também não sabe. É como se o homem partir
O Senhor está voltando. Uma colega que eu tenho, uma amiga, ali em Mato Grosso do Sul, ela falando hoje comigo, ela disse: olha, irmã Maria, foi tão terrível aqui o que aconteceu hoje que chegou luz, que estava parado sem energia. Foi uma coisa tão rápida que aconteceu, enegreceu assim, o céu foi de repente, todo mundo ficou admirado do que estava acontecendo, foi muito rápido e ali começou uma ventania tão forte, quebrou todas as coisas de energia, de árvore, aleluia, foi coisas tremendas. Eu pensei que era a volta de Jesus. Aleluia. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. E muitos estão brincando de ser crentes. Muitos estão desapercebidos. Mas nesta noite, abre os olhos, arrume a casa, porque o Senhor está voltando. Aleluia. Eu não sei se de manhã, se de madrugada, meia-noite, mas a Bíblia diz, lá em Mateus 25, que à meia-noite ouve-se o quê? Um grito. Ouve-se um grito, ai meu esposo. Aleluia. Aleluia. Eu estava numa igreja, aleluia, e muitos estavam criticando, e o Senhor disse: olha, nesses últimos dias eu vou dar sinais na terra, eu vou dar sinal no céu, vou dar sinal na terra e no mar, porque muitos estão brincando de ser crente, compra não paga, aleluia, crente mentiroso, olha, cuidado, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eles não estão esperando a minha volta, falsidade, não tem comunhão com o seu irmão, aleluia, desonesto, aleluia, mas o Senhor diz: eu estou voltando, prepara-te. Prepara-te, porque eu estou voltando. Digo-as estas coisas a todos que vigiem. Vigiem. Vamos mais para eu terminar rapidinho. Apocalipse, voltamos novamente. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu estava numa igreja e o Senhor disse: olha, eu estou voltando, arrume. Glória a Deus. Quanta falsidade, quanta intriga, quanto disse-me-disse, brigando por causa de cargo, falando pastor, aleluia, aleluia, faz um grupinho grande, aleluia, faz um grupo para orar, para vigiar, deixa de falar do pastor, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Meu pai foi dirigente de congregação também, e eu vi lá quem falava de pastor, o que aconteceu, aleluia, glória a Deus. Eu vi um presbítero, eu adolescente, eu vi um presbítero, falou muito dos pastores, falou também do meu pai, aleluia, e ele morreu comido de bicho, aleluia, a língua comida de bicho. Eu fui lá e vi, foi o nosso pastor presidente, aleluia, meu pai, eu fui, glória a Deus, as irmãs do ciclo de oração, glória a Jesus. Quando chegou lá, que entraram no quarto, ele só estava queijando, com a língua de fora, saía cada bicho branco desse tamanho. Aleluia. Os bichos de carne humana é brancas, aqueles bichos brancos, parece bicho de coco. Saem da língua dele, cuidado, viu? Cuidado com a língua. Ferramenta perigosa, perigosa. E ali, quando o pastor olhou os bichos saindo, ele ali pediu perdão ao meu pai e ao pastor. Aleluia. Fizeram oração, quando terminou a oração, ele partiu. E os bichos saíram pelo pescoço.
Cuidado para não ser comida de bicho. Cuidado. Tem um pastor, um irmão ali da nossa igreja Tabuleiro, o pai da Silvana. Lembra do pai da Silvana? Como é o nome dele? Qual é? Sim, o irmão Augusto. Conheceu? Ele disse assim: olha, irmão, cuidado de quem fala na vida alheia. Fala dos pastores, das dirigentes, cuidado. Eu conheci uma irmã que a língua dela foi enterrada antes do corpo ser enterrado, lá em Arapiraca. Enterraram logo a língua, que a língua caiu, ela ficou sem língua na boca. Cuidado com a língua. Você não fala de ninguém, não. Peça a Deus para botar o freio na sua língua. A Bíblia diz, está lá em Tiago 3:3. A mula precisa de freio. Aleluia. Para saber, para poder dirigir ela. E muitas das vezes eu e você precisa de freio. Cuidado na língua. Não fale do seu dirigente. Não fale da sua pastora. Cuidado. Deus vê tudo. Deus vê tudo e sabe tudo. Mas vamos ler esta palavra rapidinho. Glória a Jesus. Glória a Deus. E tem pessoas que ficam com a língua aguçando. Enquanto não chega em casa, aleluia, para telefonar para outra, para dizer o que aconteceu. Cuidado. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Aguçando, você já viu? Aguça. Dá uma coceira na língua. Fulano, você está na igreja? Não. Você podia estar lá. Mas olha, foi assim. Mas não toma para si, só toma para os outros. Aleluia. Cuidado. Eita. Ai, Deus. Aleluia. Às vezes, não era nem isso que eu ia falar, não. Glória a Deus. Veja o que está em Apocalipse 22. Diz assim a palavra de Deus e o 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, se suje ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, faça o quê? Se santifique ainda. É a palavra de Deus nesta noite. Se não der para você, vai dar para mim. Aleluia. Quem é santo, seja santificado ainda. Esquecendo venho. E o meu galardão está. Ah, quer benção? Quer benção? Primeiro vai te consertar para receber a benção. Aleluia. Quer barganhar a Deus? Ninguém barganha a Deus, não, meu Deus. Ai, Deus, cheira, me neguece. Eita, eu estou presente. Revelando a baixinha de graça. Ai, Deus, sai. Conserta. Antidepasse, olha. Aleluia. Esquecendo veio. E o meu galardão está comigo. Para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenhais o direito da árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Tem uma receita para você. Aleluia. Ficarão de fora os cães. Você sabia que tem crente? Porque está pedindo a Deus, pedindo Deus, está demorando, aí vai para casa do macumbeiro. Para chegar lá e dizer o que ele quer. A Bíblia diz que o capeta vem matar, roubar e destruir. Viu? Você tem que esperar a vontade de Deus. Aleluia. Aí vê a cigana lá na cidade, aí chega lá a cigana, vai, lê a minha mãe aqui, para saber o que é a minha sorte. Cuidado, meu. Tem jeito. Jesus está voltando. Aleluia. Arabasca, reminácia. Aleluia. Reminácia. Aleluia. Ah, minha cigana leu minha mão. Ela disse que disse isso. Cuidado. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Os que se prostituem. Cuidado. Jesus veio no poeta, viu? Cuidado dos pés. Aleluia. Glória a Deus, o que se prostitui, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi.
a resplandecente estrela da manhã. Eu vi um pastor falando assim: olha, irmão, Deus não dá chibatada em ninguém. Eu digo: dá sim. Dá sim. Eu levei uma chibatada, quase eu morro. Aleluia. Qual foi a chibatada? Aleluia. Foi o começo de câncer. Pensa a chibatada. Jesus! O negócio apertou. Aleluia. Aleluia. Deus dá a chibata, meu filho. Tá pensando o quê? Quer de qualquer jeito que fica? Não, meu filho. Para entrar, ele tem que entrar sem bagagem. As bagagens já estão daí. Aleluia. Glória. 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 Chega, Jesus, rapidinho. Vamos ler aqui, rapidinho para terminar. Jesus. É forte. É forte. Aleluia. Mas fazer o quê? Me chamaram. Chamaram, né? Vamos aqui em 2 de Coríntios. Vamos ver se dá para você. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Vamos ver se dá para você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esse Deus, ele conhece tudo, irmão. Aí lê aí para ver se Deus não conhece. Eu vim nessa igreja faz muito tempo. Mas lê aí, meu filho, Marcos 4:22. Para ver se eu posso me esconder. Vai aí. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Marcos 4:22. Para alguém aqui. Porquanto não há nada escondido que não seja manifesto, nem coisa alguma mantida em segredo. Aleluia. Que não se torne público. Aleluia. Deus vê tudo. Aí o salmista no Salmo 139: para onde me ausentarei? Para onde fugirei da tua face? Ah, Jesus é amor. É amor, mas ele é justiça. Ele é justiça, minha filha. Deus diz: olha, você quer casa de oração. É casa de oração. Aí chegaram, começaram a fazer coisa errada. Jesus chegou com uma chibata. Foi? Ele disse: meu filho, vocês vão ser perdoados. Estão tudo bonitinho, mas eu vou perdoar você. Foi com uma chibata, meu filho. Hoje gente correndo até mais hora. Foi. Para se ajustar. Agora sai. Deixa de fornicar não, viu? Entre, ó, resta. Entre, ó. Ah, mas eu vou para a igreja, minha Bíblia. O diabo também lê. O diabo também vai para a igreja. Você sabia que ele vem? Vem. Aleluia. Observa. Ele conhece a Bíblia mais do que você? Mais do que eu? Aleluia. Olha, ele é tão simples que foi tentar Jesus e lá na tentação ele usou o quê? A palavra. Aí não se engana, né? Oi, mas a palavra de Deus. Não vigia não, irmão. Pede discernimento. Glória. Aleluia. Aleluia. Olha a palavra aqui. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Lê aí, meu filho. Rapidinho. Porque se em alguma coisa me glorie de vós. Não, 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não estejais unidos em julgo desigual. Sim. Com incrédulos. Pois sim. Que companheirismo tem a justiça sim. com a injustiça. Sim. E que comunhão tem a luz com as trevas. Jesus está voltando. Esquecendo, né? Aí eu vou ler o 15. Quem concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte
corrigindo. Aleluia. Romanos capítulo 13, o versículo 11. Glória a Deus. Vamos ver se é Romanos 13, 11. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ver se é Romanos 13, 11. Glória a Jesus. É a palavra de Deus nesta noite. Aleluia. Quem não gostar, minha filha, a porta não está aberta, mas você pode abrir isso aí. Glória. 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 Ninguém. Aleluia. Está aqui a pulso. Não. Veja o que ele diz. E isto digo, que conhecendo o tempo, que já é hora de quê? De despertarmos do sono. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Aleluia. Aleluia. Vamos para o 12. Meu Deus. Mas irmão, não traga mais essa irmã não. Mas também hoje você vai sair sarado. Quando eu era enfermeira, pastor, e agora eu estou aposentada, o pessoal tinha assim um furum com uma ferida, sabe? Eu colocava logo no tiolato, usava no tiolato, né? Botava água oxigenada e fazia aquela bolha assim, tirava tudo. Depois eu, sabe, passava assim o soro, limpava. Quando era com 3 dias, estava sarado. Aí alguém chegava assim, Maria, o que foi que tu fez? Eu digo, lá veio com a oxigenada, passei Covidina, água sanitária. Água sanitária, eu digo, eu passo para sair logo do grude. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Mas não era a água sanitária não. Glória a Jesus. E ficava sarado. Mas às vezes só passa só o soro, aquilo ali vai apodrecendo, apodrecendo. Quando o médico vai ver, tá a carne toda podre, vai ter que ir para o CC para tirar metade, né? Mas é tudo necrosado, tem que passar logo, água oxigenada, limpar, polvidinho, tudinho. E tinha lá no seu Jesus, que ele chegou lá, meu Deus, eu passava assim, limpava, ele só queria que eu fosse. Aí ele dizia assim, manda aquela irmã, porque quando ela chega aqui é uma paz, eu não sinto nada. Meu Jesus, mas era Deus que fazia. Ele não demorou muito não, nos tanto sarou, era uma ferida muito grande na coxa dele, nos tanto sarou. Pois Jesus é assim, Jesus vai logo lá, limpa a ferida para você sair sarado. Sai sarado em nome de Jesus. Vamos ler o 12. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos de quê? Das armas da luz. Porque o Senhor está voltando. E o Senhor não quer te pegar você assim da maneira que você está. Não. De jeito nenhum. Cuidado. Cuidado. Não fornique mais não. É melhor casar do que fornicar. Casa. Ah, não tem dinheiro para fazer uma festa? Vai lá em casa, depois Deus vai providenciar para você fazer uma festa. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus está voltando, Ele diz para mim e para você nesta noite. Guarda o que tendes, para que ninguém tome a tua coroa. É a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém aqui ante Labaracé, que está intrigado há muitos anos e diz o Senhor que a noite pode se pôr hoje, o sol pode se pôr hoje nesta noite. O Senhor diz para você: peça perdão, abraça o seu irmão. Como é que você diz que ama Deus? Aleluia. Vamos ver aqui 1 de João. Jesus, eu quero parar, mas vamos ler aqui 1 de João capítulo 4, versículo 20. Lê aí, meu filho, rapidinho. Glória a Deus. Se o homem diz, eu amo a Deus, aleluia, e odeia seu irmão, é mentiroso. Sim. Porque se ele não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Aleluia. Lê o 21, meu filho. E este mandamento temos dele,
E aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Aleluia. Leia em Romanos 12:9. Glória. 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 Aleluia. O amor seja sem dissimulação. Aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Eu Sede amigavelmente afeiçoados uns com os outros. Amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aleluia. Leia aí Provérbio, capítulo 6, versículo 12. Para ver o que ele diz aqui. Ô glória! Glória. Ô glória a Deus! Aleluia. Eita Deus! Glória. Glória. Eu cheguei para ele, filho. Eu cheguei numa igreja aí, da minha maneira, que Deus me chamou assim, Deus me fez assim. Eu cheguei numa igreja e a irmã disse assim: meu Deus, essa irmã vai ler a Bíblia todo dia. Eu digo, vai ter que ler. Porque você leu hoje? Você não encheu o tudo dizendo, graças a Deus? Não, agora não vai estar aí. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Leia, meu filho. Uma pessoa má, um homem malévolo, anda com a boca perversa. Cuidado. Ele pisca com seus olhos, E aí? fala com os pés. Como é, meu filho? Peraí, piscar com os olhos. Aí a irmã vem ou tu vem aí, alguém toca assim. Aí a irmã, a esposa do pastor vai entrando, aí vai. Fala com os pés e ensina com os dedos. E aí? Fala com os pés ou não? Como é que fala? Diz aí. Aleluia! Ela com os dedos também, né? Futuca ela. Ensina com os dedos. É a palavra. Grande. Sou grande. A perversidade está no seu coração. Ele maquina coisas ruins continuamente. Ele semeia a discórdia. Ai, Jesus, você viu o que ela disse? Eu não vou vestir aquela farda, não vou dar cantor, não vou cantar aquele hino. Sai, ó, semeando o quê? Discórdia. Eu fui, ai, Jesus, André, Juliana Marcela. Eu fui para aniversário de mulheres, chegou lá, estava uma contenda, mas muito grande. Aí o Senhor disse: após ninguém vai vestir roupa, porque estava uma contenda com a farda. Uma contenda tinha outras bochechas. O Senhor disse: agora não quero ninguém com a farda. Vai todo mundo vestir de roupa normal, para não estar aí bochechuda. Olha, irmão, o negócio foi sério. Foi sério, pediram perdão até mais hora para Jesus abençoar, senão o negócio tinha sido pesado. Eu não sei, mas está aqui a palavra, está aqui a palavra. Glória, glória. Escreveu sem demora, guarda o que tem. Mas vamos ficar de pé, você vai fazer um bicho. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Glória. Tem alguém no Evangelho que faz assim. Você já está sendo, aleluia, já tratado. Aqui. Tem alguém no Evangelho que faz assim, em nome de Jesus. Faz assim. Vem cá, minha filha, para nós orar por você, filha. Em nome de Jesus. Rapidinho, nós queremos orar por você. Vem aqui. Glória a Jesus. Traga ela aí, minha filha. Nós oramos. Glória. Você é uma distanciada, né? Distanciada? Distanciada. Você não está desviada, você está distanciada. O Senhor lhe trouxe hoje para lhe dar um livramento. Para lhe dar um livramento. E o Senhor diz que é a última oportunidade. O Senhor já vem falando com você há tempo. Sim ou não? Há tempo. Aleluia. Olha, irmão, eu fui para a Bahia e lá o Senhor me chama o moço, assim, assim, assim. E eu chamei o moço, não queria
chegou aqui, disse, moço, quer Jesus? Ele disse, quer não. Dá para a senhora orar por mim? Eu digo, eu moro. Mas se prepara, você não vai viver muito não. O Senhor quer te esconder, quer que você entre na arca. Você não quer entrar na arca não, meu filho? Ele disse, quer não agora. Sabe o que aconteceu? Na mesma semana, os próprios amigos dele mataram ele, cortaram a cabeça, arrancaram o olho e botaram ele numa caixa d'água. Aleluia. Irmão, não acontece nada com o crente sem que Deus não avise. Até o não crente também, Deus avisa também, dá um sonho, dá alguma coisa. E o Senhor diz que é a última oportunidade, porque Deus tem negócio na tua vida. Deus tem um negócio lindo na sua vida. Você quer voltar para Jesus, minha santa? Faz assim para ele. Glória. Abraça ela, que Deus está dando algo. Aleluia. Quer ver uma jovem aí? Abraça essa moça aqui. Uma jovem aí. Vem cá, vocês estão sem coragem? Chega, minha filha. Dá um abraço. Porque está saindo virtude de você para ela. Ela vai voltar a cantar. Vai voltar a evangelizar. Eita Deus tremendo. Deus é muito lindo. Aleluia. Aleluia. Eu quero chamar pessoas que já viram com o marido que ainda não casou. E vai ter festa. Deus vai casar você. Vivo já com o marido, mas ainda não casou. Tem alguém? Tem não? Vem pra cá. Eu não caso ninguém, que eu não sou santa por casamento dele, mas ele casa. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus quer fazer um milagre. Tem mais alguém? O Senhor diz, tu vai ver o que o Senhor vai fazer, coisas grandes. Aleluia. Tem mais alguém que o Senhor vai fazer festa. Vai ter bolo, vai ter guaraná. Minha irmã, 20 anos. Aleluia, o marido queria casar. Nós começamos a orar sem oração. Mãe, seu dia, pediu um documento, ela ficou assustada, ele vai rasgar esse documento. Pediu, foi embora para o cartório. Chegou lá, o pastor Zé Luiz estava lá, fazia aquele casamento coletivo. Aí o pastor disse, você é o marido da irmã Cida? Sou. Veio fazer o quê? Casar. Você não casa não? Sou não. Então deixa aí, vou pagar tudo. Pagou tudo, ainda teve bolo, guaraná e ainda tirou o retrato. Glória. Jesus é lindo demais. Jesus é lindo demais, irmão. Glória. Alguém que é noivo e está pedindo a Deus que Deus providencie algo para você casar. É Deus que vai providenciar. Eu não vou providenciar nada. Glória. Também se não quiser vir, problema seu. Glória. 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 Fez uma coisa tão grande, mas tão grande. Eu cheguei lá, eu fui com fome, mas comi. Aí eu disse, já estou farta, vamos embora. Aí chegou a mãe da noiva e disse, mamãe, não vai ainda não, tem jantar. Menino, enchi meu bucho, estou com o bucho cheio, não quero mais não. Aí eu disse, mas eu vou olhar o que é. Chegou uma quentinha de camarão, de filé. Meu Deus. Jesus, eu digo, Jesus, me deu uma vaguinha que eu vou comer camarão. Irmão, foi um casamento que só Deus faz. Irmão, Deus é o dono do ouro e da prata. Quando você é fiel para Ele, Deus faz coisas grandes. E Deus está fazendo nesta noite. Eu quero chamar pessoas aqui que recebeu uma palavra, ficou triste, angustiado, que ainda está no seu coração por alguém que lhe machucou. Vem para cá. Deus vai tirar. Deus vai tirar, vai liberar algo para você e para a pessoa também. Vem rapidinho, rapidinho. Aleluia. Você não tem ideia do que Deus vai fazer. Aleluia. Porque muitas vezes nós cantamos, falamos mistério, mas fica aquela coisa, né? Lá dentro, eita, chuminência. Ô irmão, eu estive ali numa igreja aí bem próxima aqui. Aleluia. A irmã cantando no conjunto. Aleluia, até falando mistério. Mas o Senhor mandou chamar ela para ela perdoar, irmão. Há muitos anos que ela vivia com mágoa da companheira. Aleluia, e ali o demônio pegou ela, foi triste. Aleluia, porque nada, irmão, não se pode guardar mágoa.
Jesus. Tem mais alguém, rapidinho. Tem mais alguém, Deus. Oh, ai, tchau, eu quero sarar você, filha. Eu quero sarar você, filho. Eu quero sarar. Eu vim para sarar, diz o Senhor. Eita, devastei. Tem mais alguém, não? Tem mais alguém? Rosiel, vem aqui cantar, meu filho, rapidinho. Eita, Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia! Eu lembro do pastor Geórgio. Lembra do pastor Geórgio? Jesus, eu estive lá. Foi, Rosiel? Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Mas aquele culto ficou na história, não foi, meu filho? Jesus, o Senhor mandou os obreiros tudo vir descer. Jesus, eu digo, pastor, faz um negócio aqui de menino. Mas é menino santo, chega. Que a casa que não tem menino tem alegria. Vem cá. Dois obreiros tudo. Mas, irmão, ele começou a cantar. Pense como eles pediram perdão. Deus batizou, Deus curou, Deus renovou. O pastor já recebeu uma alegria tão grande, mas tão grande. E quando foi na outra semana, Deus guardou ele. Foi. E tinha obreiro que tinha que pedir perdão a ele. Meu Deus. Eita. Dai ouve o sol. Eles estão voltando, dá um grande abalo na terra. Eu não te decoro. Ainda vou levar muitos. Ainda vou guardar muito para mim. Para me vaciar. Porque não estão preparados para o avisamento. Eita, não sou pesado. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Estou presente. Recebe, Esses dias Deus seu coração. num canto escondido. Ainda tem mais alguém, o Senhor diz. Venha para aqui receber oração. Você não consegue. Essa pessoa vai receber vitória, você também. Ele Me só machucou. ouve teu gemido. Ando professora. Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo. sabe de tudo. Sabe de tudo. Ele me mandou mudar seu Ele está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e